Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 29 de 180, Contentar-se, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. 29. Contentar-se. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo, Filipenses 4:11. A vestigem da posse avassala a maioria das criaturas na terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos e estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Se já compreendestes tuas responsabilidades com Cristo, examina a essência dos teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estarás, acaso, esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós com mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel, então, intitula a lição de contentar-se, que é o que nós temos que ter, contentamento. Para nós, temos que pensar que já nos basta o que temos. E ele utiliza essa passagem de Paulo que disse aos Filipenses, em capítulo 4, versículo 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Lembrando que Paulo, que na época chamava-se Saulo, não é? Ele tinha um pai que era abastado, era um rico comerciante, e ele foi criado com os melhores professores, e então tinha uma educação
de primeira, podemos assim dizer. Além de ter tudo materialmente falando. E quando ele se converteu ao cristianismo, ele teve que lutar pela sua própria sobrevivência, porque o seu pai já achou que ele tinha ficado louco, não é? E assim por diante. Então ele teve que tecer, ser um tecelão, para que ele pudesse suprir as suas necessidades. Por isto que ele disse, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele aprendeu exatamente. E Emmanuel começa a dizer, a vestigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vestígio é o delírio, não é? Avassala porque oprime. Então vamos entender. A pessoa fica com vertigem, fica com delírio da posse. Ele fica doido, né, para ter a posse de coisas. Mas isso oprime a maioria das criaturas na Terra. Então ela fica naquela ânsia de ter as coisas e ela fica oprimida, porque nem sempre consegue, não é? Continua dizendo, a vida simples, condição da felicidade relativa com o planeta, a vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Então ele diz, ele afirma aqui, ó, a vida simples, que dá uma condição de felicidade relativa que o planeta pode oferecer. Então, é possível vivermos a felicidade na Terra? Sim, não é? Vivendo uma vida simples. Mas ela foi esquecida pela maioria das pessoas. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Então, nessa outra parte, Emmanuel afirma que é uma esmagadora percentagem, ou seja, é uma quantidade enorme. Das súplicas terrestres, ou seja, das orações, dos pedidos, não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Então aquela energia que a pessoa despende para poder se ligar com Deus, aos bons espíritos, ao seu anjo da guarda, como ele só pede as coisas, né? E nós vamos ver que pede só coisas que não vão lhe fazer melhor, né? Então aquilo não sai ali do seu redor, não é? Fica ali. Então Jesus, os bons espíritos, Deus não está ouvindo aquilo, porque não tem sentido o que se pede. É o que ele diz, pedem-se a Deus absurdos estranhos. Não é? A gente tem até que pensar o que absurdos são esses. Não é? Ele continua dizendo, raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Então ele está dizendo que raras pessoas se contentam com o material recebido para dar solução às necessidades do dia a dia. E ele diz ainda que raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. O pão de cada dia é simbólico mesmo, mas poucas pessoas se contentam, é isso que ele está querendo dizer, com o pouco que ele tem. Nessa outra parte diz, o homem coerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Então um homem incoerente, não é? Que não tem coerência nenhuma, ele não procura saber se já tem um menos para a vida eterna, pelo menos um pouquinho, não é? Mas por que não tem? Porque o foco dele está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. E continua dizendo que geralmente permanece absorvido pelos interesses perecíveis
insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Nessa outra parte, ele diz, na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Então, essa corrida louca do imediatismo cega a criatura. Ele esquece a oportunidade que lhe pertence. Porque Deus lhe deu um material para que ele pudesse ali, não é, trabalhar. Um material espiritual, veja bem, espiritual. E ele abandona esse material que lhe foi concedido para a evolução própria. Ele abandona e se atira em consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Futuro infinito, porque nós somos infinitos, não é? Nós não temos idade espiritual, mas nós vamos eternamente. Então ele deixa aquilo que ele poderia melhorar, não é? Sua parte espiritual, abandona, não é? E cai nessa armadilha. Emmanuel ainda disse, já compreendes tuas responsabilidades com Cristo? Examina a essência de teus desejos mais íntimos. Então, se você já percebe essa importância, você examina a essência dos teus desejos mais íntimos. Quando você examina a si mesmo, você vai perceber o que pode ser melhorado, né? Se você está dedicando muito à coisa material, se você está sempre buscando comprar coisas, né? É isso. Nesta outra parte, ele diz, lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina, entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Então ele fala para nós lembrarmos de Paulo de Tarso, que foi chamado por Jesus para disseminar a verdade, ou seja, levar a verdade para todos os povos. Mas ele foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas, isto é, disciplinas rigorosas, porque ele tinha que andar muito, né, por todas as cidades. E aí ele tinha parcos recursos. Então ele teve que trabalhar muito para isso. Na finalização, Emmanuel nos pergunta, estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? É a pergunta que nós temos que fazer. O que nós estamos esperando? Então, que nós possamos fazer uma reflexão e nessa reflexão nós possamos ver se nós estamos dedicando um tempo de nossas vidas para a parte material e outro tempo para a parte espiritual. Nós precisamos sobreviver na Terra, precisamos de trabalhar, que agradece o homem, inclusive, mas nós temos que nos preocupar se nós estamos desta forma que está aqui colocado. Desesperado para trabalhar, para poder ganhar dinheiro, para fazer isso, fazer aquilo. Um grande abraço a você, fique com Deus e espero encontrá-lo em próxima oportunidade. Fique com Deus.